Desembargador Otto. Desembargador Otto Luiz Exponhos, qual foi o primeiro contato que o senhor lembra de ter tido com a Justiça Eleitoral? Um contato. Como advogado, Sim. como cidadão. Não, como cidadão. Já no voto. Já no voto, isso mesmo, quando era para exercer o direito de voto. Né? O senhor chegou a trabalhar como mesário? Cheguei a trabalhar como mesário em Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina. O senhor é de Imbituva. Sim. Fez muito da sua vida profissional em Curitiba. O que é que o senhor foi fazer em Santo Antônio da Platina? Porque de Imbituva, meu pai era promotor público. E de Imbituva ele foi promovido para Santo Antônio da Platina. E eu ainda fiquei até o final do ano, porque foi em outubro, e eu estava no primeiro ginasial. Então tinha que terminar o ano para depois poder ir para Santo Antônio da Platina. E foi o que aconteceu. Depois é que me mudei para Santo Antônio da Platina. Mas meu pai estava lá. E minha primeira vivência mesmo já tinha sido em Imbituva, quando de uma das campanhas do PSD, que Edgar Exponhos, primo irmão do meu pai, candidatou-se e foi eleito. A primeira vez, deputado estadual. E também foi a primeira vez só, e depois não se reelegeu mais. Fez tanto desaforo para a igreja e para os católicos que acabou não se elegendo mais. Né? Mas era um espírito bonachão, brincalhão, etc. Então, na realidade, meu primeiro contato foi nessa época. Como mesário. Como mesário, depois. Em Santo Antônio já, não em Imbituva. E o senhor, como advogado, chegou a atuar alguma vez junto à Justiça Eleitoral ou não? Não, poucas vezes na Justiça Eleitoral. Mas já quando estávamos aqui, em Curitiba, né? E como advogado no interior, às vezes, fui obrigado até a atender alguns daqueles renitentes e mal educados eleitores que se engajavam, bebiam muito e tal. E aí, se fosse na época de eleições, como eu ia votar em Santo Antônio da Platina, fui atender um desses casos, que se recolhia à delegacia, e o delegado depois disse, mas deixa terminar a votação, eu já libero. Isso é mais ou menos costumeiro na época. Então, atendi algumas coisas da Justiça Eleitoral lá em Santo Antônio da Platina. E depois aqui em Curitiba, né? Eu vim sair de Santo Antônio com 14 para 15 anos, e em Curitiba passei depois indo e voltando até que me formasse, ia nas férias para Santo Antônio e depois Curitiba. Aqui no TRE, o senhor assumiu como corregedor e vice-presidente em 1993. Que lembrança o senhor tem do seu período à frente da corregedoria? Muito. Um período excelente, em que a gente, na verdade, o corregedor é que mais trabalha, né? O presidente tem uma postura que tem que ser assim mesmo, que é uma postura mais afastada e não tem essa continuidade que o corregedor precisa orientar os juízes, precisa manter contato mais contínuo, não é? Para levar e tirar dúvidas quando acontece. O senhor foi corregedor num ano pré-eleitoral, né? Foi. E depois, quando fui presidente, era eleitoral. O senhor lembra de ter realizado muitas correições? Sim, fiz várias. No interior, várias vezes. Estive em Cascavel, estive em Foz do Iguaçu, que era já mais ou menos a mesma região, né? Uma vez em Guarapuava também. Tem algumas dessas em que eram cidades importantes e que precisavam da presença. Mesmo porque ânimos acirrados em matéria eleitoral, os juízes ficavam meio apavorados e com razão, perplexos às vezes, e falavam com a corregedoria eleitoral, que era quem tinha a obrigação de tomar essas medidas.
Então, muitas vezes isto aconteceu. Mas tudo que não se resolvesse no bom sentido, né? E acabamos fazendo isso. Mas aproveitava a oportunidade para manter um diálogo com o juiz da comarca, até para, às vezes, mostrar que é preciso compreender as coisas e não baixar algumas portarias exageradamente restritivas e até impeditivas do direito de ir e vir. E isto é cumpríveis, né? e isto, coisas que fossem bem respaldadas. E até atendia isso, depois já passava até um material para todos os outros, dizendo, não se contenham, não tomem atitudes dessa natureza, que não leva a nada e isso só atrapalha. Então, para mostrar que, né, esse horário de estabelecer isso e tal, do exagero de colocar a idade que alguém pode comprar ou levar para casa, cerveja e tal, etc. E às vezes quem adquire não tem 18 anos, mas vai fazer compras para pai. Me lembro de um caso desse, em que era um filho órfão que não tinha 18 anos. 16 e ajudava a mãe em casa, ia fazer compra, trazia e aparecia. Não, mas aquele lá, aquele guri, ele passando na cesta com bebida e tal. Tomem uma providência, detenham o menor. Assim, essas coisas que às vezes aconteciam. Mas a gente vai se acostumando, né? E buscando evitar que coisas dessa natureza se repetissem. E era o que nós fizemos muito como corregedor. Alguns presidentes que passaram aqui pela Justiça Eleitoral costumam dizer que o período na corregedoria é um excelente treinamento para deixar o futuro presidente no ponto para assumir. Ainda bem que é nesse sentido que acontece, que é feliz a legislação que permite que o vice-presidente, que é o corregedor, suceda ao presidente que está lá. Porque ele faz um ano de exercício de aprendizado, que é o grande aprendizado da justiça eleitoral. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o sistema era e funcionava muito bem nesse sentido, de que o corregedor tinha que estar em contato mesmo, porque ele iria ser presidente na gestão seguinte. Hoje continua assim, a única mudança que foi feita a partir de 2011 é que o corregedor tem que ser eleito. Ele é eleito corregedor, mas assume a presidência no ano seguinte. A única mudança foi essa. Até 2010 prevalecia o critério da antiguidade. A partir de 2011, o critério da eleição é eleito corregedor e, consequentemente, no ano seguinte assume será o presidente. Então, princípio... Isso é para reforçar aquilo mesmo, porque é importantíssimo que o corregedor possa exercer a presidência com esta possibilidade de ter aprendido, vamos dizer isso, ter convivido e aprendido e podendo exercitar com muito mais competência a presidência. Chegamos agora ao ano de 1994, o ano em que o senhor assumiu a presidência. E um ano que teve muita coisa aconteceu. Eu vou citar algumas, mas ao longo da conversa eu vou puxar cada uma delas separadamente. Vamos ver. A principal delas, a própria eleição, e foi uma eleição complexa, 6 cargos em disputa, uma eleição que introduziu 2 cédulas eleitorais, o senhor deve lembrar bem, até porque o Paraná foi um dos pioneiros na apresentação de um layout para a movimentação do eleitor dentro da sessão. Não sei se o senhor vai lembrar, mas passava por uma... Paraná que foi a Cuiabá defender esse layout, que terminou sendo adotado no Brasil todo. Foi. E, além disso, tem a sua participação como observador eleitoral na primeira eleição multirracial da África do Sul. Um outro fato muito importante, o senhor foi o presidente que conseguiu equipar todos os cartórios eleitorais do Estado com um computador, coisa que na época
Não havia? Não havia. Só para citar alguns. Então, vamos começar. Como o senhor sentiu quando assumiu a presidência do TRE num ano de uma eleição que se mostrava ser bem complexa e difícil? Eu confesso que não fiquei preocupado, mas muito incomodado pelo que eu teria que fazer, porque o volume de acontecimentos, o que poderia acontecer, tinha sido alternado. Primeiro, acostumado o eleitor que ia lá, pum, ia embora. E não, ia fazer a primeira, colocava a sua cédula, e na outra coleta, porque eram separados. Votava numa, em seguida votava na outra mesa, a mesa auxiliadora, como se diz isso, né? E acabou dando certo. Acabou dando certo, pelo menos aqui foi. E soubemos que em alguns lugares outros tiveram problemas sérios, né? Se você deve estar lembrado. Teve essa eleição aqui no nosso estado, uma eleição difícil, bem grande, mas neste mesmo ano o senhor participou de uma outra eleição muito importante, talvez até pela simbologia dela, mais importante, com certeza, do que a que o senhor conduziu aqui no estado, que foi a primeira eleição interracial da África do Sul. Como foi que esse convite chegou ao senhor? Como foi ir lá para a África do Sul, como observador internacional das Nações Unidas, acompanhar essa importante eleição, a eleição que terminou por eleger Nelson Mandela presidente da África do Sul? Na minha vida, o momento mais importante, no sentido de que quase chegar às lágrimas, foram essas eleições interraciais da África do Sul. Nelson Mandela. Quando convidado, para mim isso é uma coisa maravilhosa, mas eu também não sei como isso pode acontecer, né? Mas claro que isso havia também uma série de nomes que o Supremo Tribunal Eleitoral, TSE, é quem recebia a delegação para poder solicitar. E havia uma consulta, vinha a consulta, se aceitava. E eu, quando eu soube que vinha, já preparei a resposta que eu estava mais que aceitava. Porque e desse fato, aliás, há uma série de consequências muito interessantes. Muito bem. Eu acho que era isso em mês de abril e maio. Em abril é que foram. Mais um mês antes. Já em março é que esse convite veio o convite, em março. Vinda, claro, do TSE, né? E aí é que eu olhei e digo, mas será que... Por que não convidam, será que outras pessoas e tal? Porque já havia dizendo assim para o presidente, digo, vamos convidar muitos presidentes, né? Mas alguns podem não querer mesmo. E alguns, talvez, sondados não quiseram, mas eu fiquei firme, já na disposição. E, enfim, achei que deveria ir. Mas aí começam os problemas. Começam alguns problemas. O mais sério é de que quando cheguei em casa, aquela festa e tal, fui falar com a Lucilena, com os meus filhos também, né? E o meu filho, eu devia ter 14 anos, mais ou menos, acho, 13, 14, 15. E ele ficou assim, muito arredio, porque a imprensa comentava muito, eleições raciais, eleições livres na África. Violência, morreram tantos, enforcaram não sei o que e tal, e aquilo, jornal, televisão, levava isso muito a sério. E foi uma das coisas marcantes. Mas tudo bem, meu filho e filha, não vai acontecer nada, o pai vai se cuidar e tal.